Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer de antemão a participação de todos. É um prazer recebê-los vocês em mais um evento nosso aqui, tá? E hoje a gente vai falar sobre Zero Trust Network Access, né, ZTNA. Esse novo conceito aí de mercado, né, que tá entrando aí, a gente vai ver um pouquinho sobre ele na solução da Sophos, tá bom? Meu nome é Juan Batista, né, para quem não me conhece. Esse evento, ele é um evento que está sendo feito em parceria com a M3 Corp, que é o nosso parceiro aí, distribuidor autorizado Sophos no Brasil, né? Então a gente tem essa parceria aí há um longo tempo e a gente vai conduzir esse evento de hoje em conjunto aí, tá bom? Queria dizer para vocês que no canto, na parte direita aí de vocês, tem o botão de chat e de perguntas, né? E queria pedir para vocês usarem o botão de perguntas ao longo das apresentações, porque daí vai ficar registrado todas as perguntas e no final a gente vai deixar um tempinho para responder as perguntas e fazer essa interação, esse bate-papo aí com vocês, tá bom? Pessoal, vocês poderiam só confirmar no chat aí se está tudo certo, a apresentação, o áudio, está tudo aparecendo aí, está tudo bem para vocês? Só para ter essa confirmação mesmo? Beleza, beleza. Recebi algumas confirmações aqui. Show de bola. Então, beleza. A agenda de hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a Contigo Security, uma breve apresentação, algo bem rápido, tá? E em seguida eu já passo a palavra para o Mocelin, né, que é o palestrante hoje do lado da M3 Corp, que ele vai apresentar a solução da Sophos, né, a solução de ZTNA da Sophos. E no final, a gente, como eu falei, a gente vai abrir um tempinho aí para a gente esclarecer as dúvidas de vocês que vocês forem tendo aí ao longo da apresentação, né? Vai colocando na opção de perguntas ali e aí vai ficar tudo registrado e a gente deixa esse tempinho no final só para isso. Bom, falando um pouco da Contigo Security de forma bem rápida, né? Nós somos uma empresa especializada em segurança digital, né? Segurança da informação, cybersecurity. E o nosso objetivo principal é ajudar as empresas na adequação com as principais leis e regulamentos de proteção de dados, né? Como o LGPD, GDPR, ISO 27001, ISO 27701. Né? Então, esse é o nosso objetivo aí dentro das nossas ofertas. Tá? Como que a gente faz isso? Hoje as nossas áreas de atuação está dividida em dois grandes segmentos, a parte de consultoria e a parte de serviços gerenciados, né? Então, dentro de consultoria, a gente atua com serviços da parte técnica, né, de segurança da informação, fazendo análise de vulnerabilidades, testes de invasão, treinamento de conscientização de segurança para o usuário final, trabalho de conformidade com a LGPD, onde a gente atua no projeto de adequação desde o início do projeto até o momento da adequação e ainda posterior a isso, fazendo também assessoria, trabalho de DPO, etc. Também fazemos auditorias nas ISO 27001 e 27701, tá? Dentro de serviços gerenciados, a gente atua com ferramentas, com soluções tecnológicas, né, para auxiliar na adequação dessas regulamentações. Então, a gente vai usar a tecnologia como apoio para elevar o nível de segurança da informação das empresas, né? Então, aqui a gente atua com soluções de firewall, antivírus, DLP, né, para prevenção de vazamento de dados confidenciais e agora com LGPD também prevenir vazamento de dados pessoais, né, que é um grande impacto aí perante a LGPD.
Também soluções de gateway de e-mails, soluções de backup e disaster recovery em nuvem, né? Onde a gente monta um ambiente replicado em nuvem para recuperação de desastres. Beleza? Dentro da nossa equipe de consultores, a gente tem perfis de profissionais multidisciplinares, tá? Principalmente aqui para atuação em projetos LGPD. Então, a gente tem especialistas em segurança da informação, advogados especializados em direito digital e DPOs certificados, né? Ou mais conhecido como encarregado de proteção de dados aí pela LGPD, mas popularmente conhecido como DPO no mundo inteiro pelo termo da GDPR, tá? Então, esse é o nosso grande diferencial aí perante os competidores com relação a projetos de adequação à lei, né? Porque a gente entrega todos esses profissionais na mesma equipe. Aqui as principais certificações, né, qualificações da nossa equipe, né? Então, desde a parte de ISO 27001, Cybersecurity, certificação de privacidade de dados, até a parte mais técnica de segurança mesmo, né, de Ethical Hacker, e a principal delas, que é a de DPO aqui, né, oficial, que nos qualifica a poder prestar esse tipo de trabalho. E esses são os nossos principais parceiros tecnológicos, né, onde a gente atua com tecnologia, com soluções, softwares, equipamentos e serviços atrelados a essas tecnologias, né? Então, a gente tem aí soluções como a Security, por exemplo, que é uma solução que vai apoiar na gestão do programa de privacidade, né? Quando a gente cria lá no projeto de adequação, a Sophos, né, que é um dos nossos principais parceiros aí, e que é o parceiro que a gente vai falar hoje, né, sobre a solução da Sophos. A Safetica, né, para soluções de DLP, a Acronis também, Kaspersky, Bitdefender, Fortinet, esses são os nossos principais parceiros tecnológicos. Beleza, pessoal. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Mocelin, para ele começar a fazer a apresentação, né, que é o foco, né, o objetivo desse evento de hoje, para que vocês conheçam esse novo conceito aí, essa nova solução que está entrando no mercado aí. Tá bom? Mocelin, se consegue pegar aí? Bom dia, Juan. Sim, sim. Vamos lá. Bom dia. Vocês podem ver minha tela agora? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Antônio Mocelin, eu sou diretor comercial aqui da MTPS Corp, e nós, como distribuidor focado em segurança, a gente tem aí o maior prazer de estar junto com o Juan nessa apresentação de hoje, para falar um pouquinho dessa nova tecnologia, que é o ZTNA, né, ou seja, ZTNA, que é esse conceito de nenhuma confiança na hora de liberar acesso à rede. Então, primeiramente, vamos pensar em coisas tradicionais, né? Mas não exatamente esse tipo de coisa tradicional, ou seja, a ideia não é olhar nisso, mas o que é tradicional hoje na área de tecnologia? Isso aqui é a nossa cultura. Na tecnologia, a gente tem um perímetro, ou seja, um ambiente onde a gente pode confiar, de certa forma, onde estão as nossas aplicações, onde estão todos os nossos usuários. A gente tem um perímetro de segurança estabelecido através de um firewall, e a gente tem um ou outro usuário via VPN, que a gente muitas vezes não dava tanta atenção, inclusive, para esse usuário. E lá em cima a gente tem as nossas aplicações. Essa era a nossa situação tradicional, principalmente aqui no Brasil, né, quando a gente pensa numa rede tradicional. E o que acontece? Alguns números para que vocês vejam o quanto esse mercado vem mudando, né, e com a explosão aí dessas mudanças através da Covid-19. Antes da Covid, né, esse WFH são Workers from Home, ou seja, trabalhadores que trabalham de casa, né, aquele famoso home office. Então, a gente já tinha, antes, nos Estados Unidos, 4,7 milhões de pessoas, muita gente trabalhando das suas casas. Então, isso já era uma coisa muito forte lá fora, e aqui no Brasil nós tínhamos alguma incidência de
usuários trabalhando das suas casas. E um outro item interessante é que 88% das empresas aderiram ao home office, como aconteceu, por exemplo, com a M3 Corp, e provavelmente com muitos de vocês também, aderiram ao home office durante a Covid. Ou seja, não vou botar em risco os meus colaboradores tendo que se deslocar, tendo que trabalhar junto no escritório, se eles podem ficar num ambiente mais seguro, que são as suas casas, e trabalhar de lá, né? Só que esse processo de movimentação, ele trouxe alguns itens interessantíssimos também nesses números. Uma redução anual de $11.000 por cada um dos colaboradores. E eu acredito que aqui no Brasil essa redução tenha sido bem expressiva também, por conta das economias de café, papel, uma série de insumos, energia elétrica, o próprio ar-condicionado, que a gente estava sempre com ele ligado. Então, a gente tem uma redução natural no processo de manutenção desses usuários nas suas casas, mesmo atrelando alguns benefícios. O próprio Vale Transporte, por exemplo, trouxe uma redução considerável, né? Muitos colaboradores pegavam diversas conduções para chegar até o escritório. Então, esse tipo de benefícios são novas realidades, né, que ocorreram durante esse processo de modificação de realidade. E, por outro lado, a gente teve um incremento violento no número de cyberataques. Tá? Ou seja, 400% mais ataques cibernéticos durante esse período. E nós estamos ainda nesse período. Mas só para vocês terem uma ideia de quanto esse mercado de cyber, digamos, ataque tem crescido, e ele é realmente perigoso. Antigamente, quando nasceu a história do ransomware, que é aquele roubo de dados onde há criptografia e se pede um resgate, o pessoal falava, não, isso não vai acontecer comigo, isso é coisa que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, sabe, em um lugar muito distante. E a gente vê que cada vez mais pessoas próximas, empresas que não tomam os cuidados devidos, elas sofrem, sim, ataques de ransomware. E esses ataques, eles são de diversos tipos. O ransomware é só um exemplo, mas a gente tem vários outros tipos de ataque. Hoje, inclusive, foi deflagrada uma ação da Polícia Federal para tentar inibir ou prender eventuais atacantes que tentaram invadir ou invadiram, talvez com sucesso, o STF no mês passado. Então, esse tipo de ataque direcionado, como foi o caso do STF, também ocorre com empresas. Se atacar o STF, o pessoal já consegue, que é um órgão super visado, super exposto e tudo mais, e imagina uma empresa que não está tomando todos os cuidados possíveis dentro do seu ambiente de proteção. Então, é isso que a gente tem que olhar. E aí, para isso, eu até trouxe aqui uma imagem do nosso relatório de segurança da Sophos de 2021. O Juan depois vai compartilhar com vocês todos. Tá? Eu acabei de mandar o material para ele e depois ele vai liberar isso para vocês que vocês possam baixar e ter acesso a várias outras informações que são muito interessantes, porque é uma compilação de dados desse tipo de ameaça de todo mundo. Tá? Ou seja, a Sophos coleta essas informações de diversos lugares do planeta e monta esse estado de ameaça que nós estamos vivendo nesse momento. Tá? E aí, o que a gente experimentou, então, nessa nova realidade? Nós experimentamos um novo tipo de rede. Ou seja, antigamente nós tínhamos a maior parte dos nossos usuários dentro da nossa rede, embaixo das nossas asas, digamos assim, e agora nós temos a grande maioria deles fora da companhia. Ou seja, a gente viu ali que 88% adotaram o home office como item de trabalho. Então, talvez em alguns exemplos nós tenhamos 100% dos usuários fora. Então, é necessário pensar de uma forma diferente, porque esse perímetro que existia antes da nossa rede corporativa não existe mais. Então, acabaram de derrubar todos os muros do castelo, né? Todas as proteções que nós tínhamos, porque ele não existe mais. Ele já é algo inócuo. Né? A gente tem os usuários com os seus dados, com as suas informações e seus acessos nas suas residências. Tá? E aí, além disso,
são aqui os itens que eu expliquei, né? Só que o que acontece? Esses acessos a essas aplicações continuam essenciais. Ou seja, eu preciso continuar controlando os acessos. Eu não posso simplesmente falar, vai trabalhar de casa e libera todos e baixa toda a guarda das proteções dos nossos sistemas. A gente precisa continuar mantendo essa segurança de acesso, esse controle de acesso às aplicações como parte do negócio, como parte da nossa estratégia. Ok? Juan, é só ia te pedir, caso alguém tenha alguma dúvida, que utiliza, além de lembrá-los para utilizar o painel de questions aí de GoToWebinar, né? Mas caso tu queira me interromper, Juan, para complementar alguma coisa, também fica à vontade. Claro, pode deixar. E aí, quais são esses novos desafios? Fechado, maravilha. Então, esses novos desafios que a gente está entendendo agora, ou seja, essa rede que mudou, que está, né, num ambiente muito mais hostil, porque as redes estão sob um nível de ataque muito mais forte. E aí a gente precisa, então, repensar algumas coisas nesses itens de segurança da rede. E como que a gente vai começar a olhar para esse novo desafio de uma forma diferente? Entender que cada um desses dados continua sendo crítico e essa arquitetura, ela agora é híbrida, ou seja, eu não tenho mais os usuários só no meu ambiente de segurança, ou seja, dentro da minha rede desmilitarizada, seria a minha rede interna. Eu preciso olhar para um conceito híbrido entre essas duas redes, quem está fora, nas suas redes residenciais, e quem está dentro da minha rede corporativa. Então, como que a gente consegue confiar nesses usuários que estão lá fora, em redes que nós não controlamos, que nós não sabemos exatamente quais são, em ambientes e situações que ficam fora do nosso controle, né? Diferentemente do que acontece dentro da rede corporativa. Então, a gente tem que pensar que cada pessoa, tá? Ou seja, esse escritório agora remoto, ele é uma filial minha. Eu tenho que olhar dessa maneira, ou seja, será que esses caras estão em home office ou eles estão morando no trabalho? Então, essa é a brincadeira que se faz quando a gente olha para esse slide, né? Ou seja, entender que essa realidade existe e a gente precisa olhar para cada um desses colaboradores como novas filiais da minha empresa, tá? E aí, aqui a gente tem quando a gente olha para um único usuário, é fácil de entender, de trabalhar, fácil de lidar como existia antes. Eu tinha uma rede corporativa com 2.300 usuários, eu tinha 10, 15, 20 muitas vezes com acesso a VPNs externas. Então você conseguia controlar com um nível muito mais fácil. E como é que a gente faz agora, onde a gente tem todo mundo fora? Todos os usuários fora, e eu tendo que olhar para eles como se fossem escritórios independentes, escritórios filiais da minha matriz. Então, esse tipo de controle é realmente importante, né? Mas eu preciso manter o nível de experiências dos meus usuários como, digamos, o mesmo nível que eles tinham dentro de casa. E o que foi feito num primeiro momento pelas empresas? Adoção de VPN, ou seja, vamos colocar VPN para todo mundo faz conexão via VPN para falar com o nosso escritório central e a partir daí a gente trabalha igual, né? Isso foi o modelo inicial que foi realizado, provavelmente muitos de vocês estejam ainda nesse modelo, né? Tanto é que a gente teve uma quantidade de utilização de VPN através dos usuários da Sophos em mais de 10 vezes, para você ter uma ideia de quantos cresceu. E, inclusive, algumas aplicações explodiram o seu consumo, como é o caso do Zoom, como é o caso do Teams, a ferramenta como GoToWebinar, GoToTraining, GoToMeeting, essas ferramentas de reuniões remotas, mas isso não chega a ser uma surpresa diante da nossa realidade, tá? Aí, o que a gente tem visto, né, além dessa explosão de algumas aplicações, né, e dessa adoção forte de VPN? Como que a gente olha para isso de uma maneira diferente? Primeiro, 80% das empresas, dos decisores de TI, se disseram despreparados para fazer essa transformação, ou seja, para pensar nessa transformação através dos usuários todos no ambiente externo, nas suas casas, e alguma pouca coisa dentro de casa, né? E desses,
ainda 82% estão, digamos, com confiança de migrar para um modelo de arquitetura com o Zero Trust, né? Ou seja, modelo de segurança nesse conceito de nenhuma confiança. Né? Porque eles entendem, de fato, hoje o conceito, né, que tende a mudar completamente a forma que a gente olha para esses usuários que estão remotos hoje, uma questão de uma pandemia, mas que muitos vão se manter dessa maneira no futuro. Ou seja, o conceito do escritório híbrido vem para ficar e não é só um momento passageiro dentro das nossas economias. Tá? Quais são esses desafios, então, de um conceito de VPN? Né? Por que é tão desafiador hoje utilizar uma VPN? Primeiro, uma solução que foi desenhada para esse conceito do híbrido, então ela não tem essa capacidade, ela dificulta esse processo. Ela tem um conceito de tudo ou nada, ou seja, se eu estou conectado na VPN, eu tenho acesso a tudo. Se eu não estou conectado, eu não tenho acesso a nada. Então, esse tipo de conceito, ele traz barreiras, né, da adoção. Não tem nenhum tipo de compliance do dispositivo ou checagem de saúde, ou seja, como é que eu faço para verificar se está tudo bem com essa máquina do meu usuário que está em algum lugar? Hoje ele pode estar na casa dele, amanhã ele pode estar na casa da esposa, na casa da sogra, onde quer que seja, num escritório remoto, pode estar num café, pode estar em qualquer lugar. E aí é difícil de vocês manterem e realizarem, é difícil não, é impossível fazer isso através de uma checagem de VPN, né, validar o compliance do dispositivo e o estado de saúde dele. E o outro ponto, que isso pode ser frustrante, não só para os usuários, mas também para as áreas de TI. Ou seja, como é que eu faço para manter esses usuários externos, que já estão nesse desafio momentâneo e que provavelmente vai se perdurar para muitos usuários, de trabalhar das suas casas, tendo que lidar com as suas famílias e todos os outros desafios que a gente sabe. Né? Todos nós sabemos que todos nós provavelmente trabalhamos de casa, ou um pouco, ou estamos ainda trabalhando de casa. Então, essa frustração entre os dois lados é um desafio, porque a VPN traz esse tipo de dificuldade. Tem gente que lida bem com VPN, tem muita gente que odeia VPN. Então, essa realidade de odiar a VPN faz com que as pessoas se frustrem. Tá? E aí, o que é o resultado quando a gente tem essa frustração? Muitas pessoas vão lá e botam, tipo, VPN, vão para o Google e digitam alternativas para VPN, mas algumas já estão olhando para um futuro, fazem o diferente. Já buscam informações diretamente a respeito do ZTNA, que é esse conceito de zero confiança no acesso às redes. Tá? E aí, o que é, então, vamos entender o que significa esse ZTNA de fato no final do dia. Tá? Esse Zero Trust Network Access tem 3 bases importantes, 3 pilares. Primeiro, ninguém tem nenhuma confiança. Eu não vou confiar em nada, eu vou verificar tudo. Tá? Então, eu vou verificar a aplicação, eu vou verificar o usuário, eu vou verificar a máquina, eu vou verificar tudo, analisar e dizer se é seguro ou não. Tá? Depois que eu identificar essas informações. Não existe mais o conceito de dentro da rede. Ou seja, o device, o equipamento, vai ser o meu novo perímetro. Então, eu não tenho mais esse conceito de dentro da minha rede. Não existe mais dentro da rede. Qualquer máquina, sendo ela solta ou múltiplas máquinas, mesmo que estejam na mesma rede, vão ter o conceito de zero confiança, inclusive entre elas. Tá? E outro ponto, eu preciso adaptar o meu modelo de segurança, as minhas políticas, de forma muito dinâmica. Ou seja, elas precisam trabalhar em tempo real. Se eu tenho usuários que estão em diferentes localidades, eu preciso trabalhar com um conceito de movimentação dessas técnicas de segurança a todo momento. Eu não posso lá checar uma máquina e dizer, peraí, a máquina do João não está legal. Abre um chamado no TI para o TI fazer a liberação de tal e tal aplicação. Não pode funcionar assim. Tem que ser tudo dinâmico. A experiência do usuário tem que ser perfeita, como ele tinha antes, mas agora com um nível de controle muito maior. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente traz esse nível de métricas para dentro do meu sistema? Primeiro, eu faço a verificação completa do usuário, então eu posso trabalhar com duplo fator de autenticação, eu confirmo que é ele que está logado. Eu faço a validação do device, para ver se essa máquina tem os requisitos mínimos de segurança, se ela está com o antivírus instalado, atualizado, se ela está ok ou não.
E eu faço o acesso, a limitação do acesso ou a liberação de privilégios conforme as características que essa máquina tem. Então, esse é o conceito de verificação do usuário, né, com diferentes técnicas. Né, se a máquina está criptografada, se ela está protegida, se ela está atualizada, se ela está com todos os itens ok, eu posso fazer a liberação desses acessos conforme as possibilidades, tá? Conforme o que me interessa dentro desses usuários. E aí, olhando para essa nova tecnologia, essa nova alternativa para liberar acesso aos usuários, tá? Eu preciso ainda olhar para alguns outros pontos. Tá? Então, o que isso me dá de vantagem? Eu faço a liberação tanto para a rede de um lado quanto de outro dos usuários só que estão ok. Os que não estão, eu não preciso me preocupar, eu vou conseguir bloquear os acessos deles. Né? Então, é uma nova maneira de liberar acesso e não depende mais de nenhuma conexão complementar. Eu não preciso mais ter aquele cliente de VPN instalado no meu computador. Então, eu faço a identificação do dispositivo baseado num software. Então, eu entendo essa máquina e eu faço a liberação ou restrição de acesso em cima dessas aplicações conforme esse motor de confiança que a gente consegue estabelecer através dessas diversas camadas de checagem. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para perguntar. Quais são os benefícios que nós temos quando a gente olha para esse novo conceito? Primeiro, os números são realmente bem interessantes, né? E a facilidade de acesso, eu acho que é um ponto super interessante, ou seja, fácil de você pegar e liberar acesso para os seus usuários em qualquer tipo de rede. Tá? Então, o usuário pode estar numa rede privada, numa rede pública, ele pode ser diversos usuários em qualquer dispositivo, de qualquer lugar. Né? Então, eu consigo, com base na identidade e no risco, fazer a liberação de acesso do que realmente importa. Tá? Então, eu não gero nenhum processo de complicação nesse gerenciamento das conexões. Eu não preciso mais ter que ir lá no Firewall ficar criando regra para quem vai acessar nessa VPN, se vier desse IP, se não vier desse outro, eu simplesmente trabalho. Esse é o conceito do ZTNA. Tá? Então, eu simplesmente pegar, ter ele funcionando e trabalhar à vontade. Tá? Fácil de implementar, fácil de gerenciar, né? E aumentando consideravelmente o teu nível de segurança, porque a gente passa a validar itens que seriam inclusive dentro do perímetro anterior, dentro da rede corporativa, itens que não seriam checados, a gente passa a checar mesmo fora da rede. Então, a gente tem, com esse conceito de nenhuma confiança, um nível de confiança muito maior em relação a esses acessos. Como que funciona a solução da Sophos, tá, de ZTNA? Como que a gente faz isso dentro desse espaço do ZTNA, que é uma tecnologia, não é exatamente um produto da Sophos, é um conceito de conexão desses usuários remotos. E a Sophos ela vem investindo fortemente no desenvolvimento e na evolução do ZTNA, justamente porque a gente enxerga uma evolução desse mercado muito forte, né, daqui em diante, nos próximos anos. Né? E aí, olhando para isso, a gente tem hoje 3 componentes. Tá? O Sophos Central, que é a interface onde a gente vai gerenciar, vai ter toda a parte de relatório, vai unificar a questão das políticas, perdão, e vai fazer os controles de ambiente privado, ambiente público, através do Sophos Central. O que ele pode ou não acessar? O cliente do ZTNA, que é o cara que vai estar integrado ao endpoint. Então, se você é um cliente Sophos endpoint, para você é mais transparente ainda. Eu simplesmente habilito o recurso e ele está dentro do endpoint que eu já tenho. Então, eu uso o endpoint para ser esse cliente do ZTNA integrado dentro dele. Tá? E aí, de novo, fazer o controle de ambiente público, ambiente privado, aplicações públicas e privadas, né? Prover essa parte de autenticação, né? E a situação de status de saúde
né, e de compliance dessas máquinas. Lembrando que esse conceito ele transcende sistema operacional, ou seja, Windows, Mac, dispositivos móveis. Tá? Então, essa tecnologia ela é muito interessante para conseguir cumprir os dois lados do firewall e do endpoint. Então, a gente adiciona essa camada de segurança. E aí, falando do firewall, a gente tem lá o gateway, né, que seria o ZTNA Gateway, que é essa máquina que vai ficar na nuvem fazendo o processo de autenticação dos usuários, né, e fazendo a validação, né, a terminação desse processo de checagem, né, fazendo também terminação de sessão, caso esse nível de saúde caia nessa máquina por qualquer motivo, log de evento e qualquer outra coisa que for necessária. Então, esses três componentes é que fazem a solução hoje da Sophos ZTNA. Finalizando aqui, estou ainda com um tempo interessante aqui para que a gente possa bater um papo sobre os desafios, mas olhando um pouquinho para esse processo, tá? Esse processo perdão, do ZTNA, ele está em processo de lançamento dentro da Sophos. Então, é um conceito super novo, que já tem o Early Adopter, né, Program, que é o nosso EAP, né, que começou agora em janeiro, e a gente vem num processo de desenvolvimento dele, né, para que a gente consiga ter isso disponível agora, né, nas próximas semanas. Tá? Essa é a nossa expectativa, mas é algo que a gente já consegue conversar com vocês e ter informações mais no detalhe, né? Integrado com o Sophos Central, tendo essas máquinas de gateway disponíveis para AWS, VMware, né? Integração completa com o Active Directory e com o Okta, por exemplo, para fazer um processo de autenticação adicional, né? Um processo também de integração para que a gente não tenha cliente, né, com uma autenticação através de outros fatores em cima das estações, né? E esse licenciamento, só para deixar claro, ele é licenciado por usuário. Então, se eu quero ter 500 usuários que vão estar na rede externa, ou seja, nas suas casas, e eu quero trabalhar nesse conceito do ZTNA, eu preciso de 500 licenças, uma para cada um desses usuários que vão utilizar esse conceito de Zero Trust Network Access. Tá? E aí, Mocelin, nesse caso da licença até é independente do número de dispositivos, né? Sim, sim, sim. A licença é por usuário. É sempre por usuário. Então, se eu como usuário, eu tenho meu telefone, mais 2 computadores, eu preciso de uma licença apenas. Então, a validação é sempre por usuário e não por device. Tá? E os gateways, eu posso ter quantos gateways eu quiser, né? Eles não tem nenhum tipo de custo para que a gente faça a instalação nos demais lugares. E a gente a nossa ideia é ser protagonista desse processo de desenvolvimento dessa nova tecnologia, estar à frente no lançamento dela e estar junto aí com vocês nesse processo de adoção, né, de implantação dessa tecnologia, né, inclusive no dia a dia de vocês, né? Então, trabalhando junto com a Contego para que a gente consiga implementar essa nova facilidade e dar mais liberdade para os usuários, trazendo um nível de segurança muito maior do que o que a gente consegue hoje com uma VPN. Certamente muitos de vocês, talvez até o próprio Juan, tem alguns cases aí de empresas que, ao adotarem a VPN, tiveram problemas com essas máquinas entrando em redes não corporativas, né? Máquinas que muitas vezes têm os filhos tendo acesso em determinados momentos. Então, a gente consegue agregar um nível de segurança para que esses problemas que vieram junto com a pandemia, né, na liberação desses diversos tipos de VPN, deixem de existir. Tá? Então, queria agradecer a questão. Só uma coisa para reforçar ali, Mocelin, também, que eu acho que é bem importante, falando em segurança, é que enquanto uma máquina ela tá ligada, essa checagem da saúde dela e toda essa avaliação da máquina, ela é tempo real, né? Então, se uma máquina ela está conectada, ela está acessando um serviço, uma aplicação, alguma coisa assim, e durante o dia ali ela teve uma tentativa de infecção, ela, né, sei lá, a máquina foi infectada ou está com alguma suspeita,
na hora, em tempo real, a conexão já é cortada, porque essa análise, né, esse health check é feito em tempo real. Então, identificou alguma anomalia na máquina, automaticamente já tira ela, né, isola ela e tira ela das conexões, por exemplo. Isso que é algo bem, bem A importante gente só para reforçar. restringe, né? Nós cortaríamos os acessos, como acontece com essa máquina em vermelho aqui, que nós temos em tela, né? Então, com esse processo de checagem que o Juan acabou de comentar, nós teríamos essa máquina num estado verde, azulzinho, desculpa, ou seja, está tudo certo, e aí por algum motivo ela passou para um estado ruim, a gente imediatamente restringe o acesso dela a todos os ambientes onde ela tem acesso. A nuvem, a rede interna, né, a comunicação inclusive lateral entre máquinas, caso seja necessário. Então, todos esses acessos passam a ser restringidos quando da não saúde dessa estação de trabalho, aonde quer que ela esteja. Então, esse conceito do Zero Trust, inclusive, nós acreditamos fortemente que ela venha para ser utilizada também dentro da rede corporativa, porque é como se eu conseguisse criar filiais em cada estação de trabalho, mesmo ela estando dentro do meu escritório, perdão, onde eu tenho o firewall. Eu consigo manter uma checagem, então se essa máquina for comprometida porque um pendrive foi espetado e esse pendrive tem algum tipo de ameaça, ela imediatamente fica isolada e não fala com mais ninguém na rede. A gente faz um bloqueio dessa estação em todos os sentidos. Então, Inclusive, esse é isso o... aí hoje é uma coisa que já tem, né, Mocelin? Falando do endpoint tradicional, conversando com o Fire, né, que é uma grande vantagem da solução da Sophos, que tem essa Sim, sim. conversa, né, entre o Fire de borda e o endpoint. Exatamente. Então, isso inclusive faz com que o nosso ZTNA seja muito robusto, porque nós já temos camadas complementares de comunicação e de validação entre esses dois mundos, né? Para clientes que tenham o nosso firewall e o nosso endpoint, eles têm muito a ganhar. Tem muito a ganhar, justamente porque esses dois produtos hoje já se falam. Então, eles já trabalham com um nível de controle muito acima do normal. Quando a gente vem dentro desse ambiente que já está no nível elevado de segurança e aplica essa tecnologia, esse conceito de Zero Trust Network Access, a gente passa a trazer um controle granular muito maior, né? Muito mais no detalhe do que pode e do que não pode. Então, essa tecnologia realmente é bem, bem legal para que vocês possam elevar o nível de segurança das redes de vocês. Só para complementar, aqui tem os meus contatos, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code, você consegue ter os meus contatos caso alguém precise falar, eu estou à disposição de vocês também. Juan, queria abrir para, de repente, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham, né, alguma ideia diferente, como que isso poderia encaixar na rede de vocês quando da implementação, né, como é que vocês enxergam essa tecnologia na rede de vocês? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou até mesmo queira complementar com a opinião a respeito dessa nova tecnologia, como é um bate-papo super embrionário, né, ou seja, uma tecnologia realmente nova, acho que é bacana a gente ter esse nível de discussão. Pessoal, a gente vai abrir aqui agora para tirar essas dúvidas de vocês aí. E assim, né, a solução ela está num ambiente ali de AP, como o Selim falou, logo acreditamos aí que nas próximas semanas aí deve ser lançada a versão release, né, oficial mesmo, e aí a partir disso a gente já consegue oficializar aí alguma licença trial, fazer algum tipo de POC, né, colocar a solução para rodar, fazer os testes na prática, né, fazer o negócio funcionar para vocês verem isso acontecendo. Então, isso logo vai acontecer, tá? Legal. Eu acho que vale ressaltar esses 3 pontos, né? Ou seja, através dessa tecnologia, a gente poder validar se é o usuário. Espera aí, quem logou na máquina foi realmente o Mocelin? Ele tem a chance de ser outra pessoa. Então, eu consegui ter uma checagem completa desse usuário e evitar que seja uma outra pessoa utilizando as credenciais desse usuário. Uma validação completa desse dispositivo, de novo, e aí a gente
né? Que nem o Juan comentou, é uma checagem contínua, né? Então, um exemplo, sou eu que estou conectado, minha máquina está tudo certo, eu estou acessando o ERP da empresa. A minha máquina continua ok, só que eu fui lá e passei essa máquina para uma outra pessoa utilizar, né? Então eu consigo, através do comportamento desse usuário, a trabalhar com um duplo fator de autenticação, porque eu já não tenho certeza que é o Antônio que está conectado nessa estação. Então eu já limito o acesso ao RP porque eu não tenho essa certeza, eu não posso botar em risco o coração da empresa. Então esse tipo de conceito de validação é muito interessante e a gente consegue trazer um nível de controle de acesso e de privilégio realmente muito aumentado para as corporações que precisam e terão seus usuários em home office, muitos deles de forma permanente, né? Ou seja, a adoção do home office realmente é uma realidade. Show de bola, show de bola. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Se a gente não tiver perguntas, a gente vai. Deixa eu ver se tem alguma. Ah, tem uma pergunta aqui, Mocelin. Essa validação via dispositivo móvel do usuário, e se ele for comprometido? Eu acho que entra naquilo que a gente comentou, né? Dessa checagem ela ser em tempo real. Essa validação via Exato. dispositivo. Na verdade, o que acontece? Nós temos, nessa checagem do dispositivo, a gente busca uma série de informações para poder dizer se essa máquina está ok ou não. Então, diante dessas múltiplas checagens que são feitas, ou seja, o antivírus está atualizado, ele está com todos os patches de segurança dos seus sistemas operacionais, dos seus softwares instalados, ele tem algum tipo de, por exemplo, a máquina estou com um vírus nesse momento, por exemplo, no meu computador, e ele está no processo de remoção, ou a minha máquina está tentando tirar esse vírus, ou ela não conseguiu tirar. Isso faz com que a nossa validação fale, peraí, essa máquina não está ok, ela está comprometida. Ou ela está tentando fazer comunicação com outros lugares, ela está com um comportamento diferenciado. Então, hoje, utilizando todas as técnicas que nós temos de validação, ou seja, se a máquina está tentando executar algum tipo de exploit, algum tipo de operação ilegal, se ela tem algum tipo de comprometimento, isso faz com que esses acessos sejam revogados em tempo real. Então, essa validação do device ela é realmente completa e ela leva em consideração diversos itens nessa validação. Diversos itens. Até posso depois passar maiores detalhes para vocês, mas a checagem ela considera diversos pontos de validação para dizer se essa máquina está ou não ok. Isso aí vai ajudar também na questão de o usuário não vai acessar uma aplicação corporativa de qualquer máquina, né? O que hoje é um diferencial com relação à VPN, dependendo da solução de VPN, ela aceita que você se conecte de qualquer máquina, basta ele ter um usuário e senha lá, se for uma VPN via web, por exemplo, ele pode, a partir de qualquer máquina, acessar aquele endereço, colocar o usuário e senha dele e fazer uma conexão e ter acesso às aplicações lá que ele tem permissão. Mas, e se ele acessou de uma máquina né, comprometida na sua casa, pegou a máquina do irmão, sei lá, qualquer coisa assim. Isso aí, com a VPN tradicional, não tem esse tipo de controle. E nem precisa ser uma VPN web, né, Juan? Se você for pensar hoje, os nossos usuários, por exemplo, aqui na M34, que todo mundo trabalha com tecnologia, o cara sabe baixar um cliente, nem que seja da internet de VPN. E com o usuário e senha dele, Exatamente. ele se conecta. Então, a gente Sim. não consegue validar o outro lado, né? Eu estou aqui, ó, peraí, eu estou na minha caixinha aqui dentro da minha rede corporativa e eu estou liberando um usuário e senha para se conectar. Se ele está se conectando da máquina corporativa, você está se conectando de outra, e se essa máquina está boa ou está ruim, eu não sei. Eu só estou dando um usuário e senha. Então, o nível de Exatamente. controle hoje, ele realmente é muito baixo. Isso foi uma alternativa de criar um túnel de comunicação segura e entendendo que a outra ponta estava tão segura quanto, né? Ou seja, hoje o conceito de VPN é justamente esse túnel de comunicação seguro.
Ele não garante em nada se o outro lado tem o nível de segurança ou se ele está lá, de repente, com um ransomware e que vai usar esse túnel da VPN para criptografar as máquinas da rede interna. Então, esse nível de segurança realmente muda completamente com esse conceito do ZTNA, né, tendo em vista que eu valido o usuário, que eu valido a estação, para depois, em tese, liberar a VPN. Então, mesmo que essa máquina esteja conectada na VPN, imagina que uma estação de trabalho que eu tenho ZTNA e ela esteja também na VPN, não tem problema. Eu vou fazer todas as validações e eu vou deixar ele trafegar por dentro da VPN se ele tiver ok. Senão ele não vai conectar. Ele não vai falar por dentro desse túnel estabelecido. Então, o conceito do ZTNA faz com que a gente passe a olhar para outra ponta, para verificar se o lado de lá tem os requisitos de segurança que a gente espera e se ele se mantém. Show de bola. Temos mais uma pergunta aqui sobre o licenciamento. Como licenciamento por usuário, existe uma quantidade mínima e qual o valor? Eu não sei se já temos valor, Mocelin, sabe dizer? Já temos preço? Olha, a Assim, gente... claro que aqui a gente vai ter que fazer uma cotação, né? Mas eu não sei se já está disponível para a gente cotar essa solução. Peraí que eu já vou confirmar para vocês aqui se ela já está liberada, qual que é a data prevista. Mas o produto ele tem pelo que a gente viu dos valores de entrada, né, de lançamento, são valores bastante interessantes, bem competitivos, né? E lembrando que é um recurso que a gente traz para dentro da rede para agregar muito mais segurança, né? Então, hoje, só para você ter mais ou menos uma ideia, vamos pensar em proporção, tá? Nós esperamos que ele tenha um custo aproximado de metade do valor de um endpoint. Show. E ainda assim, como é por usuário, a gente pode ter, cada usuário pode ter lá 3 dispositivos e a gente vai pagar uma licença só, né? Isso que é o importante aí dessa solução. Exato. Mas, Isso é bastante Erley, comum hoje em dia, né? eu vou verificar essa questão de valores, e aí eu te falo, de qualquer forma, a gente tem que fazer cotação sob demanda, né? A gente não tem uma tabela pronta, mas eu não sei se já está disponível para a gente cotar, mas eu vou verificar e se tiver, e aí eu te aviso para a gente verificar sobre isso, tá bom? Sobre licenciamento. E aí, até complementando, teve uma E uma outra... outra coisa que eu acho que vale a pena... Pois não, desculpa. Não, pode falar. Não, eu só ia te comentar que eu acho que seria legal nós aproveitarmos, já que o produto está disponível para testes, que nós façamos, de repente, algum eventual teste para poder ter um pouco mais de experiência com o produto, para que assim que eles tenham o lançamento oficial realizado, a gente não tenha que passar por essa etapa de validação, né? Então, essa opção de ter o EAP agora disponível, ela é válida para que a gente já tenha contato com a tecnologia, com esse conceito novo e passe a estar pronto quando do lançamento. Show, isso aí. No momento, uso Sophos, usando VPN. Com essa ferramenta, eu continuo usando a mesma solução e adiciono essa segunda validação? Eu acho que o cliente vai ser Não diferente, né, precisa. Marcelinho? Na verdade, ele não precisa mais utilizar mais esse cliente de VPN. A gente consegue eliminar totalmente o cliente de VPN porque a gente faz essa validação utilizando esse conceito de checagem em múltiplas camadas. E através daí, a gente fecha esse tunelamento de comunicação segura. Tá? A gente não precisa mais ter o cliente de VPN. Então, ela é o A gente seguinte, consegue essa eliminar VPN que você tem hoje... essa VPN. Isso, essa VPN que você tem hoje, você remove, né? Depois que tiver a solução, remove e instala o cliente novo do ZTNA mesmo, e aí faz todo o controle via cloud, né? Pelo Sophos Central. Tá? E o Firewall, Isso, como você já exatamente. usa, tem um roadmap aí para que o Firewall, né, a gente espera que logo o Firewall da Sophos ele possa ser um gateway ZTNA também.
Então, para quem já tem o Firewall Sophos, Isso, exatamente. provavelmente logo vai ter essa vantagem de não precisar colocar mais um gateway. Vai usar o próprio Firewall Sophos, Sophos XG, como gateway também. Exatamente. E lembrando que esse cliente do ZTNA, ou seja, a estação que vai fazer toda, digamos, checagem e essa camada de proteção, então realmente não precisa mais ter o cliente de VPN instalado na máquina. Isso. Outra coisa, para o colaborador na ponta, ele vai continuar usando a máquina de forma normal e em caso de detecção de possível falha, ele bloqueia o acesso à VPN? Exatamente. Essa checagem da saúde da Acesso à máquina é aplicação, né? contínua. Não só a VPN, né? Isso, vai cortar, vai isolar, né? Pessoal, lembrando que hoje a solução da Sophos, lembrando não, né? Talvez quem não conhece a solução da Sophos, hoje a Sophos já tem algo bem parecido, que é essa comunicação entre o firewall da Sophos, o Sophos XG, que agora é XGS, com a solução de endpoint da Sophos, tá? De anti-malware, antivírus da Sophos. Essas duas soluções, atualmente, fora do ZTNA, elas já se conversam, isso já existe hoje, tá? Através do Sophos Central, que é a plataforma em nuvem que faz todo esse controle, já há esse tipo de comunicação entre firewall e endpoint. Então, essa situação de uma máquina na solução tradicional, né? Você tem lá Sophos Firewall e Sophos Endpoint, por exemplo, na rede tradicional lá internamente. Uma máquina ela foi infectada, automaticamente o firewall pode identificar isso e fazer o isolamento dessa máquina. Tirar ela, fazer com que ela não se comunique com com os servidores, por exemplo, não consiga navegar, esse tipo de coisa, isso já existe hoje, tá? E com o ZTNA vai ter isso ainda muito mais aperfeiçoado, porque a gente vai conseguir fazer todo esse controle de bloqueio de uma máquina potencialmente infectada, mesmo o usuário estando fora do ambiente. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, a gente pode identificar isso, essa possível infecção, e cortar esse acesso, né? Fazer com que essa máquina fique isolada, por exemplo, até ser resolvida essa situação. Exatamente. E imagina o seguinte, hoje eu sou um usuário da rede de vocês. E eu tenho meu computador em casa. Eu não quero usar da companhia, porque o da companhia estragou, qualquer coisa nesse sentido. Qual que é a solução atual? Liberar o cliente de VPN para essa estação, a pessoa instala e navega. O mesmo conceito vai acontecer no ZTNA, ou seja, eu vou liberar o cliente para essa estação, só que ao invés dele simplesmente navegar em tudo como ele faria com a VPN anterior, a gente vai continuar validando todos os itens de novo. Então eu vou validar se o usuário está ok. Nesse caso, como a máquina não está no meu domínio, eu vou liberar para ele um pop-up de autenticação integrado ao meu AD. Eu vou validar se a máquina, mesmo sendo dele, está com antivírus, se ela está atualizada, se ela está com os patches atualizados, né? E depois dessas checagens todas e com todos os itens validados, eu vou liberar acesso aos recursos que que vocês acharem importantes liberar para esses usuários. Então, abrem as possibilidades de liberação de acesso para os usuários através dessa nova tecnologia. Outra pergunta aqui também, Mocelinho, é o seguinte: essa tecnologia estende-se a terceiros para os casos de consultoria remota, etc. Como ficariam esses acessos de dispositivos que não fazem parte do parque de máquinas da empresa, né? Para pessoas terceiros, né? Por exemplo. Sim, funcionaria exatamente igual. O que a gente faria nesse caso seria, de novo, a instalação desse cliente do ZTNA na estação desse consultor e através desse cliente ele vai fazer todo o processo de validação também, como aconteceria com o usuário interno. E aí, obviamente que esse usuário, por ser diferente, ele vai ter restrições bem mais específicas, porque é um consultor que vai ter que ter acesso só a um pedaço da rede. É um consultor do banco de dados, por exemplo, é só para o banco. Então, você vai lá nas políticas, cria um ZTNA exclusivo para o meu consultor DBA do SQL Server, por exemplo, e a partir daí, ele baixando o cliente, usando o seu usuário e senha de autenticação, eu vou validar essa máquina para ele conceder o acesso a ele. Mas funciona da mesma maneira
que a gente faz hoje com uma estação corporativa. A diferença é que ele vai ter que instalar esse cliente lá para poder se autenticar e, consequentemente, ter a validação do estado de saúde desse usuário antes de ele se conectar na rede corporativa de vocês. Show de bola, deixa eu ver, tem mais aqui. Se entendi corretamente, posso limitar o que cada usuário acessa dentro da VPN por políticas de acesso, é isso? Exatamente, né, moço? Isso, dá para fazer o controle granular, ou seja, eu posso falar, beleza, esse usuário só pode acessar a aplicação do ERP. Qualquer outra aplicação não vai conectar em nada mais. Ou seja, ele pode ter na máquina dele um cliente do banco de dados e esse cliente não conecta. E o mesmo acontecer naquele consultor de SQL Server. Eu só falo que esse cliente vai falar com a minha rede corporativa. Se ele tentar abrir uma outra aplicação para tentar falar com o banco de dados, a gente não vai liberar acesso. Então, eu consigo validar as aplicações do lado de cá e aonde que essas aplicações vão poder falar dentro da minha rede corporativa. Então, é como se a gente tivesse todas as peças do quebra-cabeça na mão e a gente decide, na hora da criação da política, como que esse usuário vai comunicar com a nossa rede corporativa. É bem, bem interessante esse curso, tá? Então, E o mais vamos dar um importante exemplo. também, né? Tá? Só falando sobre essa questão de gestão, políticas, tudo feito em nuvem, em um ambiente centralizado, Exato. em um ambiente, né, em cloud, onde você pode acessar e controlar isso tudo de qualquer lugar do mundo, né? Não vai precisar abrir porta da sua rede para fazer um acesso na console do equipamento E e tal. com aplicação em tempo real, né? Ou seja, clicou, está funcionando, né? Exatamente, essa comunicação entre os endpoints, né, do ZTNA e a cloud, né, e a nuvem, o Software Central é real time, né, inclusive com os gateways e tal. Uhum. Então, isso aí também vai trazer muita facilidade para a gestão do dia a dia, né? Exato. Então, dando um exemplo para vocês, eu tenho na minha estação de trabalho o cliente do TOTUS, que é uma aplicação de ERP bastante utilizada no mercado. Eu vou lá, através do ZTNA, nas políticas, e digo, o cliente do TOTUS pode falar com o servidor de banco de dados do TOTUS, que ele possa trabalhar e funcionar. Se qualquer outra aplicação presente na estação de trabalho dessa pessoa tentar a mesma comunicação, ela não vai ter acesso, porque eu fiz uma liberação exclusiva para esse usuário, nessa máquina e também para essa aplicação do TOTUS. Se qualquer outra aplicação tentar acesso, vai ser restringido e não vai ter sucesso na comunicação. Então, a gente passa a ter esse nível de controle adicional, né, dentro das máquinas dos usuários através desse conceito do ZTNA. Erle, ficou claro para você? A gente respondeu as dúvidas aí? Show. Fernando, foi respondido? Questão do acesso dos terceiros. Vai funcionar da mesma forma também, né? Show de bola. Legal, pessoal. Acho que a gente atendeu num tempo aí bem legal, né? Fizemos tudo em 1 hora aí, fizemos a demonstração, respondemos bastante dúvidas. Não tendo mais dúvidas aqui, acho que a gente pode encerrar o evento. Novamente, queria agradecer muito a presença de todos. Também a participação aí da M3 Corp, né? De toda a equipe da M3 Corp, do Mocelin. Um prazer estar com vocês. E queria dizer que estamos à disposição para ajudá-los, né, no que for preciso. Como o Mocelin falou, já tem a versão beta, né, da solução, ela está disponível. Então, se quiserem testar, olhar, ver como é que funciona, entre em contato com a gente pode fornecer a licença de teste e, inclusive, fornecer
a parte de serviço, né, para ajudar vocês a testar a ferramenta de maneira adequada, né, através da nossa equipe técnica. Tá bom, pessoal? Então, estamos disponíveis aí, estamos à disposição de vocês para ajudá-los no que for necessário aí, conte com a gente. Maravilha. Obrigado, Juan, pela oportunidade também. Obrigado pelo tempo de todos vocês e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom dia para vocês aí.